Leitura feita na segunda carta de Paulo a Timóteo tem um enfoque acerca de algumas pessoas. Mas antes de nos determos nessas figuras que são mencionadas no texto lido, alguns nomes diferentes, né? Fígelo, Hermógenes, Onesíforo, né? Uma ideia aí para quem ainda vai gerar filhos, né? De repente você quer homenagear pelo menos o irmão Onesíforo, que é uma bênção, né? O Fígelo e o Hermógenes eu não recomendaria, né? Mas o irmão Onesíforo é uma bênção. Vamos falar dele hoje à noite. Mas antes, como eu disse, de pensarmos com mais calma sobre essas figuras, eu queria fazer aqui uma breve introdução, estabelecer aqui um pano de fundo a respeito desta carta. É muito bom a gente entrar no texto, não focado só no texto especificamente, mas recuar um pouquinho, olhar o contexto. E o certo é que Paulo está escrevendo aqui a sua última carta. Esse é o último texto escrito, produzido pelo apóstolo Paulo, né? Muitas vezes a gente olha para a sequência com que as cartas aparecem na Bíblia e a gente tem a impressão de que está seguindo ali uma ordem cronológica, mas não está. Foi uma questão de arranjo, de organização. A segunda carta a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo. Ele está preso em Roma e dali ele vai ser logo em seguida martirizado. Inclusive ele menciona isso nessa carta. Ele tem ciência da brevidade do tempo. Então por isso que essa é uma carta muito emotiva, né? É uma carta muito interessante por conta também desse contexto. O contexto geral do período em que essa carta está escrita é um contexto muito difícil. É um contexto de forte ameaça. De um lado, a perseguição cerrada, possivelmente está ali nos dias de Nero, e possivelmente Paulo escreveu essa carta já naquele período que Roma foi incendiada, que Nero está ali já acusando os cristãos. E por outro lado tem a infiltração de falsos mestres na igreja. Então a reação de muitos naquela situação, naquela circunstância de abandono da fé. E Paulo vai tratar disso, como vimos no texto lido, de abandono da fé. Ou pelo menos de muitos não quererem nenhuma identificação com Paulo. Porque Paulo agora está sendo apontado como líder, como cabeça desse grupo, dessa seita que incendiou a capital do império, e as pessoas estão começando a recuar, muitos estão desertando da fé, estão se afastando e não querem nenhuma identificação com Paulo, que já está idoso, que está preso, que está ali acusado de falsos crimes, mas de crimes muito sérios e graves crimes, né? Precisamos lembrar que Paulo foi preso 2 vezes. Na primeira vez ele foi preso de uma forma, digamos, até confortável. Ele pôde ficar numa prisão domiciliar lá em Roma, porque a acusação contra ele era apenas aquela oferecida pelos judeus, era uma acusação de natureza religiosa. Então ele ficou numa casa alugada em Roma, ele podia receber visitas, ele pregava para essas pessoas que iam até a sua casa. Essa foi uma situação. Mas não é o caso aqui agora. Agora Paulo está preso, acusado de crimes. Não é mais de problema de divergência religiosa com os judeus, mas ele é acusado de um crime muito grave. Tanto é que lá no capítulo 2, no versículo 9, ele próprio afirma isso, dizendo: estou sofrendo até algemas como malfeitor. Estou sofrendo até algemas como malfeitor. E ele complementa: contudo, a palavra de Deus não está algemada. Então esse é o contexto imediato, e nos chama a atenção a atitude de Paulo. E a gente precisa, irmãos, lendo
um texto como esse, meditando no contexto, pensar um pouquinho como agiríamos naquela situação. Será que você teria cabeça para pegar a pena e escrever? Né? Será que a mão ia dar conta? Né? Sabendo da situação, da gravidade, da situação que se encontra, do martírio que está se aproximando e todo o contexto tão dramático que está ali ao redor. Mas Paulo, ele mesmo confinado naquela masmorra, ele está enfrentando o rigor do inverno que está se aproximando, tanto é que ele perde a sua capa, né? Ele está ali abandonado pela maioria dos seus cooperadores e ele está aguardando o próprio martírio. Ele está aguardando o martírio. Mas o que nos chama a atenção, deve nos chamar a atenção, é que Paulo não está prioritariamente preocupado consigo mesmo. Paulo em nenhum momento está preocupado, procurando defesa, procurando algum recurso legal, né, judicial, alguma coisa que possa livrá-lo, alguma coisa que possa suavizar a sua situação, mas Paulo está preocupado com a fé. Paulo está preocupado com o Evangelho. Paulo está preocupado em escrever para um cooperador fiel para que ele permanecesse firme na defesa dessa fé que estava sendo tão atacada naquele contexto histórico, naquela situação. Porque Paulo queria que essa fé se propagasse, que essa fé fosse preservada, para que alcançasse outros lugares e futuras gerações, como nos alcançou aqui. Esse escrito de Paulo, esse produto de Paulo, num contexto tão difícil, chegou às nossas mãos. E hoje, em pleno século XXI, nós temos a oportunidade de agora, numa situação tão tranquila, tão pacata, se debruçar sobre esse escrito, meditar nele, aprender através dele e viver aquilo que Paulo está incentivando Timóteo a viver e a ensinar. Então, o Evangelho, ele é maior do que os obreiros. Os obreiros passam, ministérios passam, pessoas passam, o Evangelho permanece. Estava ouvindo um tempo atrás alguém falando, dando algumas dicas de como viver bem. Era um cristão maduro. E uma das coisas que eu me recordo daquela série de dicas que ele dava ali era a seguinte: viva em função de algo maior do que você mesmo. Trabalhe por aquilo que seja maior do que você próprio. Muitas vezes, irmãos, nós limitamos a nossa vida. Nós restringimos o nosso trabalho, o nosso esforço a coisas que se encerram em nós mesmos. A gente desconsidera a nossa finitude e acaba vivendo toda uma vida em função daquilo que vai perecer, daquilo que não terá permanência nesta terra. Então, nosso grande desafio é viver e trabalhar em função, de forma prioritária, daquilo que é de natureza eterna, daquilo que vai durar para futuras gerações, daquilo que vai adentrar os portões da eternidade. Então, essa é a primeira grande lição que eu vejo nesse texto, é esta, que a nossa prioridade nunca deve ser aquilo que é passageiro. Examine o seu coração nesta noite, faça uma reflexão. Qual é a minha prioridade hoje na minha vida? Qual é a prioridade máxima hoje da minha vida? E veja se ela tem valor eterno, se ela tem uma natureza eterna, se ela perdura para além da sua própria vida, ou se ela se resume à sua própria existência. Se ela se resumir à sua própria existência, é uma prioridade muito, muito pequena. Porque a Bíblia diz que nós voamos, nós passamos rapidamente. Então, o teor dessa carta, que é literalmente as últimas palavras de Paulo, né? São as últimas palavras, e ele sabe disso, tanto é que lá no capítulo 4, versículo 6, ele vai dizer o seguinte: quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. Libação é aquele sacrifício derramado, né? que lavava ali o altar depois dos outros sacrifícios. Era o último sacrifício, era o sacrifício de libação.
Isso é 2 Timóteo 4:6. Quanto a mim, já estou sendo já oferecido por libação. E o que é que ele vai dizer assim? E o tempo da minha partida é chegado. O tempo da minha partida é chegado. Paulo não é inocente da sua situação. Ele está escrevendo sob inspiração de Deus. Ele sabe das coisas. Ele está ciente de todo o cenário ao seu redor e do que vai acontecer. E é interessante, irmãos, que quando alguém tem a oportunidade de dizer suas últimas palavras, normalmente são palavras importantes. Imagina alguém que tem a oportunidade de dizer suas últimas palavras. Então, quando alguém vai dizer suas últimas palavras, duas coisas se sobressaem aí. Primeiro, a importância. Segundo, a urgência. E é exatamente isso que aparece nessa última carta de Paulo. Ela trata de um tema muito importante, de suma importância, como eu disse, de valor eterno, e ela tem também um caráter de urgência, um caráter de urgência muito grande. Então, o propósito de Paulo nessa última carta é conscientizar Timóteo a respeito da sua responsabilidade. Paulo entende que está partindo, seu ministério está afinando, Paulo está lá em Éfeso, aliás, Timóteo está lá em Éfeso, Paulo está preso em Roma, Timóteo está lá cuidando da igreja em Éfeso, e Paulo está entregando ali o que tem, que lhe resta para ir para o Senhor e aquela obra poder continuar. Então, Paulo ele dá algumas diretrizes aqui para o Timóteo, que eu queria pontuar rapidamente. Esse não é o nosso tema, isso é só para a gente ter esse panorama da carta. Primeiro, ele comissiona Timóteo a assumir a liderança da igreja, Depois a gente vai ver algumas características desse jovem, muito jovem ainda. Então, Paulo precisa encorajá-lo, e ele incentiva Timóteo a guardar o Evangelho. Capítulo 1, versículo 14, ele diz: guarda o bom depósito, mediante o Espírito Santo que habita em vós. Lá mais adiante, no capítulo 2, versículo 3, ele também desafia Timóteo a sofrer pelo Evangelho. E aquele contexto já deixava isso muito claro, que viver o Evangelho implicava em estar pronto a sofrer por ele. Ele diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo incentiva Timóteo também a perseverar no Evangelho. Lembrando que aquele era um período de deserção, tinha muita gente abandonando a fé. Tinha muita gente diante da perseguição, diante das dificuldades que estavam aparecendo, estavam abandonando a fé. E Paulo diz: Timóteo, persevera. Tu, porém, isso é capítulo 3, versículo 14, tu, porém, permanece naquilo que aprendeste, de que foste inteirado, sabendo de quem o aprendeste. E finalmente ele encoraja Timóteo a pregar o Evangelho. De nada adiantaria preservar esse Evangelho e guardar só com ele. O Evangelho é algo que precisa ser passado adiante. O Evangelho não é algo de exclusividade nossa, nós o recebemos, mas recebemos já com essa proposta de levá-lo adiante, de passá-lo adiante. Tanto precisamos preservá-lo a nós mesmos, como temos a responsabilidade de entregá-lo a outras pessoas. E é o que ele vai dizer lá no capítulo 4, versículo 2: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Não era um tempo oportuno de pregar. Cristãos estavam sendo presos, executados. Nero estava executando cristãos ao seu bel prazer. Cristãos estavam sendo bebidos de piche e pregados em estacas para iluminar as noites de Roma. Então não era um tempo em que o Evangelho era popular, muito diferente de hoje, onde é tão simples, é tão fácil, é tão aceitável a mensagem do Evangelho. A gente prega o Evangelho sem nenhum receio, sem nenhuma dificuldade, muitas vezes ainda assim não pregamos. Então, naquele tempo, pregar o Evangelho, se identificar como seguidor de Cristo, poderia ser a assinatura da própria sentença de morte. Ainda assim, Paulo diz para Timóteo: prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não. Então não depende das circunstâncias, não depende se vai ser fácil ou vai ser difícil.
Mas esse é o papel, essa é a responsabilidade do crente, do Filho de Deus. E ele continua dizendo, corrige. E mais uma vez nós olhamos para o nosso tempo e percebemos que dificilmente hoje alguém tem coragem de corrigir a partir do Evangelho. Hoje, quando muitos pregam uma mensagem já adaptada à expectativa do ouvinte, uma mensagem facilitada, adocicada, para que ninguém se ofenda, né? Mas naquele tempo, o Evangelho genuíno, sendo instruído por um apóstolo genuíno, ele está dizendo, corrige, repreende, olha aí, exorta, com toda longanimidade e doutrina. Então, basicamente, esse é o teor, né? Essa é a estrutura que segue essa carta, essa última carta de Paulo àquele jovem pastor. É uma epístola pastoral, né? Assim como também a epístola a Tito. E o que é interessante, irmãos, é que Paulo está confiando uma grande responsabilidade a Timóteo. Paulo é o maior pregador, é o maior plantador de igreja, é um grande missionário. E ele está ali entregando seus últimos escritos. Evidentemente, esse escrito também era passado a toda a igreja, mas em primeira mão isso estava endereçado ao pastor, a Timóteo, para uma pessoa que a gente fica imaginando, mas Timóteo deveria ter algo muito especial. Não, mas Paulo deve ter escolhido a dedo para escrever a sua última carta, para ele entregar uma responsabilidade tão grande. Timóteo deveria ser o cara. Mas quando a gente olha para a realidade, a gente percebe que Timóteo não era o cara. Timóteo, talvez ele tinha muito mais dificuldades e debilidade do que a maioria de nós aqui. E pelo menos 3 pontos nos chamam a atenção a respeito da pessoa de Timóteo. Primeiro, ele ainda era muito jovem. Ele não era alguém experiente, mas ele era ainda muito jovem. Lá na primeira carta, capítulo 2, versículo 12, Paulo se preocupa um pouco com isso, exortando a igreja através deles. Ninguém despreza a tua mocidade. Paulo sabia que isso poderia pesar negativamente no ministério de Timóteo. Quem queria ouvir um menino de 17 anos, 18 anos, não se pode precisar ao certo, mas Timóteo era muito jovem. Quem queria ouvir? Paulo era velho, era idoso, tinha bagagem, tinha toda uma história, que as pessoas o respeitavam também por isso, mas Timóteo era muito jovem. Tanto é que Paulo precisa endossar a figura de Timóteo, precisa dar esse reforço, dizer, ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário, torna-te padrão dos fiéis na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Ele está dizendo, Timóteo, a questão não é a sua idade, a questão é o seu caráter. O que as pessoas vão respeitar, o que vai fazer diferença, o que vai lhe conferir autoridade diante da igreja, não é se você é jovem ou se é velho, mas se você vive de fato, de verdade, de forma íntegra, o caráter de Cristo. Por isso que ele coloca esses valores aí de ser fiel na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Lá na segunda carta, no capítulo 2, versículo 22, ele agora falando diretamente com o próprio Timóteo, diz, foge outrossim das paixões da mocidade. Timóteo ainda era vulnerável nesta área. Sabemos que pessoas mais jovens, mais imaturas, são mais suscetíveis a determinadas situações, a determinadas tentações. Tem algumas fragilidades que aqueles que já são mais maduros não tem tanto assim. Por isso, Paulo amorosamente, cuidadosamente diz, Timóteo, foge das paixões da mocidade. Segue a justiça, e mais uma vez, aquela mesma lista, segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que de coração puro invocam o Senhor. Para além disso, entende-se que Timóteo, talvez parte disso por conta de ser ainda muito jovem e inexperiente, também era uma pessoa tímida. Você é uma pessoa tímida? Você é uma pessoa que tem dificuldade de conversar, tem dificuldade de se articular, e talvez se esconda por trás disso
para dizer: eu não prego, por isso que eu não prego a palavra, por isso que eu não prego o evangelho, por isso que eu não evangelizo, porque eu sou tímido, porque eu sou tímida. Timóteo era uma pessoa tímida. Ele era uma pessoa tímida. Lá no capítulo 1, versículo 7, diz: porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. Muitas vezes a gente lê textos como esse e desconecta ele do destinatário, mas Paulo está sempre escrevendo, tratando, quando ele escreve para uma igreja, ele está tratando dos problemas que aquela igreja está vivendo de modo pontual. Quando ele está escrevendo para uma pessoa, ele está tratando também dos problemas que aquela pessoa vive, das dificuldades que ela tem. Então ele diz para Timóteo: Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. E ele reforça: não te envergonhes, olha aí, falando com Timóteo, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu, Paulo falando dele próprio. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. Escrevendo aos Coríntios, Paulo recomenda Timóteo. Agora não está escrevendo a Timóteo, mas está escrevendo à igreja dos Coríntios. Na primeira carta, no capítulo 16, versículos 10 e 11, ele diz assim, falando com os irmãos em Corinto: e se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós. Por que foi necessário Paulo fazer essa recomendação à igreja dos Coríntios? Ele conhecia o problema de Timóteo, ele conhecia a fraqueza de Timóteo, a dificuldade de Timóteo. E ele disse: se Timóteo for aí trabalhar, cuida bem dele, recebe ele bem. Ele é tímido, ele tem algumas dificuldades, mas Paulo diz: se Timóteo for, vede que esteja sem receio entre vós, porque trabalha na obra do Senhor, como também eu. Aí no versículo 11 ele vai dizer assim: ninguém, pois, o despreza. Por que alguém haveria de desprezar um jovem missionário? Por conta das dificuldades que esse jovem missionário tinha. Ele era inexperiente, ele era imaturo e ele era alguém um pouco tímido, um pouco envergonhado, um pouco encabulado, né? E Paulo está já preparando a igreja para recebê-lo, dizendo: ninguém, pois, o despreze, mas encaminhai-o em paz para que venha ter comigo, visto que o espero com os irmãos. Para finalizar essa lista em desvantagem de Timóteo, Timóteo também não era bem de saúde. Como se não bastasse ser muito jovem, como se não bastasse ser muito tímido, o próprio Paulo disse que Timóteo tinha problemas frequentes de enfermidades. Muitas vezes, irmãos, a gente, quando não está bem de saúde, a gente se sente até desobrigado de servir a Deus, de trabalhar na obra de Deus. O Senhor sabe. O Senhor sabe as minhas dificuldades, o Senhor sabe como eu tenho vivido. Paulo não está dizendo: Timóteo, você está dispensado. Mas Paulo costumava chamar esse jovem de soldado. Soldado ferido, mas do combate. Então, na primeira carta, capítulo 5, versículo 23, Paulo dá inclusive uma recomendação de natureza terapêutica, né? Então Paulo não só orava, não só abençoava, mas também recomendava o medicamento da época. Ele diz: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho, por causa do teu estômago. E a gente não adianta querer fazer isso hoje, né? Não adianta querer botar vinho na água hoje porque está doente do estômago. Isso aqui é num contexto histórico muito específico em que não existia saneamento, não existia tratamento de água. Então a água era, via de regra, contaminada, e quem já tinha problema de H. pylori, né? Então era muito difícil, porque a água era sempre contaminada e o vinho fazia se via como um meio de tratar a água. Por isso que Paulo dá essa recomendação, conhecendo intimamente aquele jovem, sabia que ele tinha esse problema de saúde, e ele diz: por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Então imagina só, irmãos, esse é o cara em quem Paulo está apostando todas as fichas. Essa é a pessoa, essa é a figura para quem Paulo está escrevendo a sua última carta.
Esta é a pessoa a quem Paulo está entregando um ministério de grande importância. A igreja em Éfeso tinha uma importância muito grande naquele momento. Mas Paulo está considerando que nós não servimos ao Senhor na nossa própria força, na nossa própria capacidade, mas nós servimos ao Senhor na dependência do Senhor, e é Ele quem nos capacita, é Ele quem nos sustenta, é Ele quem nos dá vigor, é Ele quem nos dá a palavra, é Ele quem nos conduz. Assim sejamos fiéis, assim estejamos comprometidos com a causa do Evangelho. E aqui nós temos essa segunda grande lição: chamado de Deus para guardar o Evangelho, para sofrer pelo Evangelho, para perseverar no Evangelho, para pregar o Evangelho, é para todos, mesmo os jovens, mesmo os tímidos e mesmo até mesmo os doentes. Então, que desculpa nós temos? Eu destruí aqui várias desculpas só nessa introdução aqui para mim e para vocês. Então, depois de saudar, dar graças, fazer algumas importantes exortações a Timóteo, Paulo passa a tratar acerca de alguns exemplos de pessoas. E é assim que ele começa essa carta, essa segunda carta, essa sua última carta. Ele saúda, ele traz algumas exortações ali em primeira mão, mas depois ele vai focar em alguns exemplos de pessoas. E exemplo de pessoa na Bíblia é algo muito importante, irmãos. É algo muito importante. A Bíblia diz que nós temos lá em Hebreus, nós temos uma grande nuvem de testemunho. Nós precisamos olhar para esses personagens bíblicos com dois olhares. Um é procurando aquilo que iremos evitar, porque os personagens bíblicos tiveram suas dificuldades, tiveram seus pecados. Então a gente vai encontrar um personagem bíblico, com exceção de Jesus, que a gente vai dizer: vou copiar 100% desse cara, vou imitar 100% essa pessoa. Nem Davi, o homem segundo o coração de Deus, nem Abraão, o pai da fé, nenhum deles, E o segundo olhar é agora um olhar positivo, em que nós olhamos e encontramos coisas valorosas que nós podemos dizer com segurança: vale a pena imitar, vale a pena seguir esse exemplo, vale a pena imitar essa pessoa, porque olha a situação, o tempo que ela viveu, as dificuldades que ela enfrentou, mas ainda assim ela foi fiel a Deus. Ainda assim ela teve uma vida frutífera, um ministério promissor, um ministério que verdadeiramente correspondeu ao seu chamado. Então ele diz assim no versículo 15: está ciente. Timóteo sabia também. Não era uma questão de informação, mas era uma questão de reflexão. Ele não estava informando Timóteo os últimos acontecimentos, mas ele estava dizendo: Timóteo, vamos pensar sobre isso. Timóteo, vamos extrair lições desses exemplos aqui. A gente tem dois tipos de cooperadores aqui, do que eu vou falar, e a gente precisa aproveitar esse exemplo. Então ele diz: está ciente de que todos, preste atenção nessa palavra, ela é muito forte, todos os da Ásia me abandonaram. Dentre eles, cito Fígelo e Hermógenes. Fígelo e Hermógenes. Possivelmente esses eram os líderes, eram os cabeças, que são dignos de serem mencionados. Aqueles que todos abandonaram. Então ele menciona, para não mencionar a lista completa de todos esses cooperadores, ele vai citar esses dois, possivelmente eram aqueles que mais se destacavam. Então, mais uma vez, voltando para o contexto. O contexto é ali, possivelmente, pelo ano 64, o ano do incêndio de Roma, em que Nero estava agora acusando, como os dois bairros que não queimaram tanto, eram um bairro que moravam, eram de maioria cristã e judaica, moravam ali mais cristãos e judeus, e Nero achou ali o álibi, achou ali uma forma de resolver dois problemas. Um foi de tirar a acusação de si próprio, porque parte dos romanos acreditavam que ele mesmo havia incendiado a cidade, e a outra era combater o cristianismo, que ele já não era muito simpatizante. Então esse era o contexto, a imputação desse crime aos cristãos, a prisão de Paulo,
fez com que aquele pessoal todo desertasse, aquele pessoal todo abandonasse a fé. E ele vai citar aí de uma forma muito enfática, todos fizeram isso. Ele vai mencionar esses dois homens aí de nomes estranhos, possivelmente foram os cabeças dessa deserção. Então muitos cristãos poderiam naquele momento ter, os cristãos da Ásia, está enfocando aqui os cristãos da Ásia, poderiam ter ido a Roma testemunhar a favor de Paulo, mas quem foi? Ninguém teve coragem. Porque Paulo era acusado de ser um líder, né? Tanto é que Paulo foi imediatamente encarcerado. Após aquela acusação, Paulo era considerado ali o líder daquele incêndio, daquela tragédia, né, que praticamente destruiu a capital do Império. Mas felizmente, Paulo não tinha apenas exemplos negativos. Ele tem um exemplo bastante positivo. Ele tem um exemplo que deve nos chamar a atenção. Ele vai mencionar um irmão chamado Onesíforo. Olha que nome bonito, né? Vocês não acham? Mas pelo menos o significado é bonito. Aquele que traz proveito. Olha aí, pelo menos o significado é bom, né? Onesíforo significa aquele que traz proveito ou portador de préstimos. Então aquele irmão tinha sido membro da igreja em Éfeso, e provavelmente toda a sua família se converteu, porque Paulo se dirige à sua casa, né? Mais adiante, ele diz que ele se dirige à casa de Deus, usa misericórdia sobre a casa de Onesíforo, e ele teve atitudes para com Paulo, e por assim dizer, para com o Evangelho, que foram dignas de aparecer nas últimas palavras deste apóstolo, que foram dignos de figurar nesta última carta de Paulo. Ele está encorajando Timóteo, e ele usa isto aqui como forma de encorajamento. Timóteo, lembra do Onesíforo? Eu quero te encorajar olhando para o exemplo desse irmão. Ele diz no versículo 16 até o 18: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo, porque muitas vezes me deu ânimo e nunca se envergonhou das minhas algemas. Antes, tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Versículo 18: o Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. E ele termina dizendo: tu sabes, melhor do que eu, quantos serviços me prestou ele em Éfeso. Como eu disse a princípio, ele não está informando Timóteo de nada. Timóteo, como eu disse, é mais conhecedor até do que ele próprio, alguns detalhes dessa história, mas ele está dizendo: Timóteo, vamos pensar aqui, vamos pensar aqui nesse exemplo, vamos tomar esse exemplo como referência, vamos tomar esse exemplo como forma de encorajamento nesse tempo tão difícil. E é preciso, irmãos, que a gente olhe para a palavra e olhe para pessoas da palavra, olhe para experiências vividas e registradas na palavra. Porque quando nós olhamos, nós temos esse olhar, nós ficamos sem desculpas. E nós adoramos uma desculpa para não fazer o que temos que fazer. Ah, mas tadinho de mim. Olha as minhas dificuldades, olha as minhas limitações. Aí quando a gente olha para a palavra, a gente vê Deus usando gente com limitações muito maiores do que as nossas, num tempo incomparavelmente mais difícil do que o nosso. E a gente fica sem desculpa. A gente vai ter que admitir que se não fazemos e se não vivemos é porque não queremos, mas não é porque não podemos. Então, a primeira coisa que nos chama a atenção no testemunho de Paulo sobre esse irmão é que ele sozinho contrasta com todos. Você percebeu o contraste? Ele começa falando assim: olha, todos da Ásia me abandonaram. Aí de repente surge uma única pessoa para fazer frente a essa totalidade. Que coisa interessante, né? Todos da Ásia me abandonaram. Então, no versículo 15: mas mesmo naquele tempo obscuro de perseguição, quando o caminho mais fácil era desertar, era abandonar,
era fazer que não conhecia Paulo, porque Paulo era o sujeito mais odiado ali naquele contexto. Onesíforo faz o caminho inverso. Ele vai atrás de Paulo. Ele viaja para Roma, provando que é possível ser fiel, provando que é possível ser comprometido, não importa o tempo. E sabe quem me veio à mente enquanto eu estava preparando esse estudo? De um outro homem que foi diferente no tempo que todo mundo tinha se perdido. Você lembra? Quem era que continuava justo, íntegro entre os seus contemporâneos e andava com Deus? Mas naquele tempo era muito bom. Naquele tempo estava muito fácil. Será? Se a gente ler lá em Gênesis 6, versículo 5, diz assim, dá um resumo de como é que estava o pessoal naquela época. Era continuamente mal todo desígnio do coração humano. A maldade, ela estava generalizada. Tanto é que Deus manda o dilúvio para destruir tudo. Só vai escapar Noé e a sua família. Deus não cometeu injustiça como ele nunca comete, né? A maldade tinha se alastrado, tinha impregnado na humanidade de uma forma irremediável. Mas Noé, nem por isso, disse, está todo mundo de cabeça virada, endoidou todo mundo, vem endoidar também. Eu vou no mesmo barco, eu vou ser igual a todo mundo, eu vou ser pertinente para a minha geração, eu vou andar como os meus contemporâneos andam. Aí lá no versículo 9, aqui foi Gênesis 6 e 5, no versículo 9 que vai aparecer essa descrição de Noé, quando diz, Noé era um homem justo, íntegro entre os seus, a Bíblia faz questão de destacar, entre os seus contemporâneos. Andava Noé com Deus. Essa era a grande diferença. Enquanto que todo o resto era mal, continuamente mal, todo o desígnio do coração, Noé andava com Deus. E temos mais uma lição aqui. O mais importante não é a época, não é o lugar onde nós vivemos e nem as pessoas com quem convivemos. Como nós gostamos de botar culpa na época em que estamos vivendo. Mas hoje é muito difícil. E é mesmo. Não estamos negando isto. Mas porque você não sabe as pessoas com quem eu convivo. Porque você não conhece a minha família. Porque você não conhece o meu ambiente de trabalho. Porque você não conhece a minha turma na faculdade ou na escola. Como é que eu posso ser cristão naquele lugar? Como é que eu posso dar testemunho naquele lugar com aquelas pessoas? Como foi que Noé conseguiu? Como foi que Onesíforo? Enquanto todos abandonaram o Evangelho, abandonaram Paulo, ele fez o caminho inverso. Como foi que ele conseguiu? Essa é a grande pergunta, né? Então, não é o lugar, não é a época e nem as pessoas. É o quanto eu e você estamos comprometidos. É o quanto eu e você andamos de fato e de verdade na dependência de Deus. Isso é o que vai fazer a diferença. Fez diferença na vida de Noé, faz diferença na nossa vida. Agora vamos analisar com mais atenção as atitudes do irmão Onesíforo. Vamos pensar um pouquinho aqui, de forma mais pausada, sobre as atitudes que Paulo menciona da parte dele. Primeira coisa, Onesíforo é aquele que serve. Sempre que eu faço menção a esse termo, eu lembro de uma mensagem que eu preguei muito tempo atrás aqui, onde eu fiz um trocadilho dizendo o seguinte: é uma pergunta, de que serve um servo que não serve. Uma pergunta. Aparentemente uma brincadeira, um trocadilho de palavras, mas uma pergunta muito séria. Uma pergunta inquietante, inclusive. De que serve um servo que não serve. Ele se descaracterizou na sua própria origem. Perdeu o sentido de ser, a razão de ser.
Então, Onesíforo é um servo que serve. Paulo diz assim: e tu sabes, falando com Timóteo, melhor do que eu, quantos serviços me prestou em Éfeso. Paulo tinha passado 3 anos naquela cidade, na cidade de Éfeso, pregando o Evangelho. Ali ele plantou aquela igreja, ele enfrentou resistência. Éfeso era um centro de idolatria muito, muito forte. Paulo teve muita dificuldade ali, mas ainda assim ele insistiu, ele perseverou, ele deixou ali plantada uma forte igreja. E ele encontrou naquela igreja um residente, aliás, naquela cidade, um residente. E era alguém pronto a servir. Era alguém pronto a dar um suporte ao missionário ali. Paulo usa a expressão quantos, no plural, quantos serviços me prestou. O texto não dá detalhes da natureza desse serviço. Se foi hospedando Paulo, né? Se foi servindo a ele com recursos financeiros, com a sua logística, ajudando na sua logística na cidade de Éfeso, na plantação daquela igreja, acompanhando ele nos seus trabalhos missionários. Paulo não entra nesses detalhes, mas o que ele diz para nós é suficiente. Ali estava um irmão pronto a servir, ali estava alguém disposto a servir, né? Aquele homem creu no Evangelho, e ao crer no Evangelho, ele entendeu que aquele Evangelho era digno do seu serviço. Paulo representava o Evangelho. Paulo era um embaixador do Evangelho naquela cidade pagã, naquela cidade idólatra. E quando aquele homem se converte, ele entende: eu preciso servir esse Evangelho, porque esse Evangelho me salvou. Esse Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Eu fui alcançado, fui transformado por este Evangelho. Aqui tem alguém que está pregando esse Evangelho, então eu preciso fazer alguma coisa, eu preciso ser útil de alguma forma, eu preciso devolver alguma coisa. E ele faz isso na forma de serviço, né? Ele procurou servi-lo, cooperando com ele, cooperando com aquele que era embaixador do Evangelho. E aí nós aplicamos o quão dispostos estamos a servir o Evangelho. Assim como Onesíforo, nós fomos também salvos através desse Evangelho. Nós fomos também transformados por isso. A nossa vida mudou radicalmente, sim ou não? Nossa vida mudou radicalmente. A vida de qualquer pessoa que se converte muda radicalmente. Tanto de forma temporal, de forma natural, de forma terrena, como de forma eterna. Porque antes nós não tínhamos esperança, nós não tínhamos certeza de nada. Vivíamos uma grande dúvida, havia um grande ponto de interrogação na nossa cabeça quando pensávamos no fim dessa vida. E o Evangelho nos trouxe uma resposta. O Evangelho nos trouxe uma certeza, uma segurança, uma paz. O que temos feito a respeito? Qual é a nossa cooperação para com esse Evangelho? Ou para com aqueles que são embaixadores desse Evangelho? Para com aqueles que estão encarregados desse Evangelho? Igreja local, missionários, não importa. Outros cristãos. Então, o quão dispostos estamos a servir o Evangelho, cooperando com aqueles que são portadores desse Evangelho, sendo nós também embaixadores desse mesmo Evangelho. Segunda lição que a gente aprende essas palavras de Paulo, citando esse irmão, é que Onesíforo é aquele que anima e não se envergonha. Muitas vezes me deu ânimo. Qual a importância de dar ânimo para alguém? Faz toda a diferença. Se esse alguém está desanimado, se esse alguém está enfrentando uma dificuldade, se esse alguém está enfrentando uma grande luta, um grande desafio. E Paulo é essa pessoa, porque ele diz: não se envergonhou das minhas algemas. Quem quer se identificar com prisioneiro? Quem quer se identificar com alguém que é tido como escória da sociedade, mesmo que injustamente? Mas naquele tempo, quem determinava, quem valia, quem era relevante, importante, era o Império Romano, era quem estava no poder naquela época.
E se o Império Romano apontar para aquele homem e dizer: esse homem é um criminoso, esse homem cometeu um crime terrível, quem queria agora se identificar com essa pessoa? E mais uma vez, novamente, não foi só uma vez que Onesíforo fez isso. Tudo dele aqui é de ver que tem uma continuidade. Muitas vezes, ele disse que Onesíforo tinha prestado muito serviço, e agora diz: muitas vezes me deu ânimo. Não foi no dia que Onesíforo estava tão de boa. Sabe que eu vou encorajar um pouquinho aqui, Paulo? Porque tem dia, irmãos, que a gente está tão bem, que é fácil servir, é fácil encorajar alguém, mas é só naquele dia, é um dia esporádico na nossa vida. É o dia que está fácil, mas não é o dia que não está fácil. Então, a nossa disposição para servir, para ser encorajador, animador do outro, não deve estar restrita às circunstâncias. Porque muitas vezes as circunstâncias nunca cooperam. E ali é o caso. As coisas só iam ficando mais difíceis. Desde que a igreja nasce, as coisas não melhoram. Começa a perseguição à igreja de Jerusalém, os cristãos se dispersam, e tem toda aquela trajetória, as coisas não estão ficando mais fáceis, muito pelo contrário, está ficando mais difícil. A igreja sofre problemas de forma interna, com falsos mestres que surgem. A igreja tem problemas externos, com a perseguição que vem, primeiro dos judeus, agora dos romanos. Então as coisas não estão ficando mais fáceis. Mas ainda assim aquele homem encontra disposição para fortalecer outro, para animar Paulo, para encorajar Paulo, independente de Paulo estar preso ou não, independente de Paulo ter algemas ou não. Irmãos, a obra de Deus, os que a realizam de modo direto ou indireto, precisa de apoio, precisa de recursos, não só material, mas precisa de encorajamento, de presença de pessoas que incentivam, que se identificam com essa obra. Muitas vezes faltam pessoas que queiram se identificar até com a sua igreja local. Às vezes a gente tem membros da igreja que nunca, mas nunca a gente vê uma postagem dele, uma menção qualquer que seja da sua própria igreja. Ele compartilha sobre tudo na sua vida. Ele compartilha do seu trabalho, compartilha do seu time de futebol, do seu esporte e de tanta coisa, mas não tem uma única menção à sua própria igreja local. Eu fico triste com isso, fico sem entender. Então a gente precisa de pessoas que tenham alegria, que tenham disposição e se identificar com aqueles que estão pregando o Evangelho. De dizer eu faço parte, de dizer eu estou junto, de dizer eu sou mais um, eu estou somando com esse pessoal. E olha que é num tempo fácil, num tempo em que ninguém vai jogar pedras, ninguém vai dizer nada. Hoje está muito tranquilo se identificar com outros cristãos, com a igreja do Senhor, com o trabalho missionário, está muito tranquilo. Imagina essas pessoas naquela época, nem conheço, ia fazer que nem Pedro, né? Nunca nem ouvi falar, faz parte daquela igreja, não, nunca passei nem em frente. Então eu creio que seria mais ou menos assim a situação. Então, para o mundo, quem era Paulo naquele momento da história? Um velho, cheio de cicatrizes, preso numa masmorra romana, acusado de um crime brutal, aguardando o martírio. Esse era Paulo. Quem queria se identificar com esse cara? Quem queria dizer, eu sou amigo desse cara? Eu acredito no trabalho dessa pessoa. Eu sou um com este. Era difícil, né? Quando os romanos, o maior poder da época, estava apontando o dedo para Paulo, dizendo esse cara é um criminoso. Exatamente. Então, Onesíforo não foi impedido por nada disso, mas ele prosseguiu animando Paulo e se colocando ao seu lado.
Irmãos, a igreja, a verdadeira igreja de Cristo, ela nunca vai ser relevante para esse mundo. Os missionários que estão no campo, os pastores, as lideranças, nunca vão ser as pessoas bem queridas, bem vistas, afamadas por este mundo. Quem é que tem que valorizar? Quem é que tem que se identificar? Quem é que tem que incentivar, encorajar? Somos nós, de modo recíproco. Precisamos mutuamente viver esse encorajamento, esse fortalecimento, porque do contrário ninguém vai fazer. E é por isso mesmo que Paulo, ele escrevendo lá aos Tessalonicenses, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículos 12 a 13, se quiser abrir aí. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículos 12 e 13, Paulo vai dizer assim àqueles irmãos: agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço. Quem? Os que trabalham entre vós, os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor e máxima consideração. Por quê? Porque eles são intocáveis? Porque eles são popstars? Eles são estrelas? Eles são pecadores também. Eles são seres humanos também, cheios de defeitos e falhas. Não é por quem eles são, mas pelo que eles fazem. Perceba que ele vai dizer o seguinte: por causa do trabalho que realiza. Quem era Paulo? Eu volto a perguntar. Um velho, repleto de cicatrizes por todo o corpo, desfigurados. Os historiadores contam que no final da sua vida Paulo estava muito mais velho do que a sua própria idade poderia lhe conferir, arrebentado. E agora, moralmente, pelo menos diante do maior poder da época, completamente desqualificado. Tinha alguma coisa, humanamente falando, que atraísse em Paulo? Alguma coisa que justificasse o apreço, a consideração, o amor por aquele homem? Mas Paulo realizava um trabalho. Qual era o trabalho de Paulo? Pregar o Evangelho. Foi exatamente por causa do Evangelho que ele ficou do jeito que ficou. Foi exatamente por causa do Evangelho que ele estava agora preso, encarcerado naquela masmorra. E foi por causa do Evangelho que ele teve a sua cabeça decepada. Onesíforo entendeu isso. Onesíforo estava servindo o Evangelho. Estava honrando o Evangelho, estava encorajando aquele que era o portador e embaixador desse Evangelho. Terceira e penúltima lição: Onesíforo é aquele que se esforça e não desiste. Irmãos, fazer algo uma vez, por pouco tempo, creio que todo mundo na vida já fez algo, quando eu digo de valor, nesse contexto que estamos meditando. Todo mundo se dispôs a servir um dia, se dispôs a encorajar um dia, mas aí o tempo passou, as dificuldades vieram, o ânimo se foi, a disposição não era mais a mesma. O difícil não é começar, o difícil é perseverar. Tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente até me encontrar. Você sabe quantos quilômetros Onesíforo viajou de Éfeso a Roma?
Você pegar o mapa bíblico, você vai ver que de Éfeso a Roma, naquela época, a estrada, aliás, a rota que tinha disponível, dava mais de 1.300 quilômetros. Você viajaria 1.300 quilômetros só para encorajar e fortalecer alguém que é embaixador do Evangelho. Mas esse não foi o maior problema dele. Não foi a viagem. Não foi a viagem. Ele pegou um jato supersônico, né? Tinha muito dinheiro, pagou primeira classe, foi dormindo, né? O serviço de bordo era impecável. Estamos falando do primeiro século. O meio de transporte mais sofisticado era um navio a velas. Navio a velas. Rato que é maravilha, né? Depende do vento. Se tem vento, vai. Se não tem vento, para. Você lê Paulo descrevendo as suas viagens, olha, como os ventos não eram favoráveis, tivemos que invernar. Você já ouviu essa expressão? Tivemos que invernar. O que é invernar? Passar todo o inverno no porto. Ó, não dá para prosseguir. O mais prudente é ancorar aqui nesse porto, esperar o inverno terminar para seguir viagem. Então, qualquer viagem levava meses, um ano. Esse é o primeiro grande desafio, mas esse não foi o maior. Sabe qual foi o outro maior desafio de Onesíforo? E lembrando que, além de tudo, ele estava viajando para um lugar onde se estava procurando cabeça de crente, onde se estava executando crente no rodo, puxando no rodo, né? Ele foi para um lugar onde tinha um sujeito maluco, né? Chamado Nero, que era o imperador, que era o cara mais poderoso da época, que estava queimando crente, cortando cabeça de crente só para se divertir. Ele vai na direção desse lugar. Mas para completar, Onesíforo, ele não sabe onde Paulo está. Paulo não mandou a localização do GPS para ele, não. Ô, Onesíforo, você vier daqui, mandar aqui a localização, porque você vai direto, vem direto. Aí o que é que ele vai fazer? O texto nos diz: tendo ele chegado a Roma, me procurou solicitamente. O que é solicitamente? Perseverantemente, insistentemente. Ele não desistiu. Ele não disse: eu procurei esse Paulo aqui, não estou achando, quer saber? Vou voltar, pegar o primeiro navio de volta. Procurou solicitamente até me encontrar. Então, lá vai Onesíforo pelas ruas de Roma, naquele tempo maravilhoso, tranquilo, que era uma coisa só, né? Em que o imperador tinha só baixado um decreto que todo cristão tinha que ser preso e executado. Era só esse o quadro, o cenário. Mas lá vai ele de cadeia em cadeia, de masmorra em masmorra. Tem um Paulo aqui. Tem um certo apóstolo Paulo, um judeu, preso neste lugar. E não se sabe quantos dias ele passou percorrendo as ruas de Roma para encontrar Paulo. De bairro em bairro, de prisão em prisão. Ai, irmãos, o quão perseverantes somos. O quão solícitos somos para servir ao Evangelho. Vamos pensar em Paulo aqui como o Evangelho. Ele era o embaixador. Ele era o porta-voz naquela época desse Evangelho. O quão dispostos estamos a insistir. Até tentar ajudar, mas não deu certo. Deixa que outro ajude. Facilmente nós nos desculpamos. Já ajudei uma vez, agora outro que vá. Não é assim? A gente transfere a responsabilidade rapidinho. E Onesíforo, talvez pensando, todos da Ásia abandonaram esse cara. Se eu não for, quem vai? Quem vai fortalecê-lo? Quem vai animá-lo? Quem vai encorajá-lo? Quem vai dizer para ele que o trabalho dele rendeu um fruto? Que a igreja em Éfeso está de pé?
que aquilo pelo que ele dedicou a vida está prosperando. Quem vai olhar nos olhos dele e dizer: o que você fez valeu a pena. Eu sou a prova viva de que a sua obra, de que o seu esforço produziu resultados. Eu imagino ele com esse sentimento, perambulando pelas ruas de Roma, procurando insistentemente, solicitamente, a prisão de Paulo, a masmorra em que ele estava encarcerado. E finalmente, para a gente não se prolongar tanto, Onesíforo colheu aquilo que semeou. O que nós esperamos colher, irmãos? Você planta milho e espera colher feijão? Não é muito racional, né? Não é muito racional. O texto diz, no finalzinho ali, versículo 18: conceda o Senhor misericórdia à casa de Onesíforo. O Senhor lhe conceda naquele dia achar misericórdia da parte do Senhor. Onesíforo e a sua casa. Alguns estudiosos cogitam que Onesíforo, nesse momento que Paulo está escrevendo, já estava com o Senhor, porque ele menciona a casa, de uma forma não diretamente a ele, mas a casa, mas não há certeza, isso é uma possibilidade. Mas ele já aparece aqui colhendo o fruto de sua semeadura. Por quê? Não podemos perder de vista que Paulo está escrevendo não da parte de si mesmo. Embora Paulo esteja usando a sua pena, esteja usando o seu estilo, esteja tratando de eventos naturais, de pessoas do seu convívio, mas a Bíblia diz que toda a Escritura é inspirada por Deus. É o próprio Deus que está dizendo: Paulo, escreve aí que eu vou conceder misericórdia à família deste homem. Se Paulo, inspirado por Deus, escreveu estas palavras e elas entraram para o cânon das Sagradas Escrituras, ele pode ter a certeza absoluta que Deus disse sim para esse aqui. Que não era apenas um desejo pessoal, particular de Paulo, porque foi servido de forma direta, mas Paulo já está correspondendo àquilo que Deus está direcionando ele a escrever. Já é resultado, já é colheita. Onesíforo usou de misericórdia para com Paulo. Sim ou não? Tanto os serviços prestados em Éfeso, quando Paulo, sendo forasteiro, precisava demais de um apoio, de um suporte naquela cidade estranha, pagã. Mas Onesíforo não foi parceiro, colaborador só em Éfeso, não, ele foi para Roma. Paulo não está mais em Éfeso, está preso, e Onesíforo disse: não tem problema, eu viajo mais de 1.300 quilômetros para uma cidade onde estão querendo matar todo mundo que crê em Cristo, mas eu não vou abandonar o meu amigo. Então ele usou de muita misericórdia. A gente tem certeza disso. Lá no Sermão do Monte, Mateus 5,7, o Senhor Jesus disse que os misericordiosos alcançarão misericórdia. Os misericordiosos alcançarão misericórdia. Você é misericordioso? Será que eu tenho sido misericordioso? O que eu espero alcançar? Mateus 10, versículos 41 e 42, o Senhor Jesus diz assim: quem recebe um profeta no caráter de profeta, receberá o galardão de profeta. Você já pensou? Tem gente que vai receber o galardão de profeta sem ter sido profeta. Já pensou isso? Quando chegar no céu, o galardão vai dar o galardão de profeta. E o pessoal vai dizer: mas nem profeta eu fui na terra, né? Aí o anjo vai dizer: não, mas você lembra quando você serviu ao profeta de Deus? Lembra quando você cooperou, quando você animou, quando você honrou, fortaleceu, encorajou o profeta de Deus? Está aqui.
Seu galardão é igual ao dele. Que coisa extraordinária. Como Deus é generoso, né? Como Deus é generoso. Não passa batido, irmãos. Aquilo que a gente faz para Deus, aquilo que a gente faz para o homem, corre um sério risco de não ser nem visto, de ser esquecido, de não ser retribuído. E a gente não deve fazer nem esperando, para não se decepcionar, para não se frustrar. A gente deve fazer para o Senhor. Porque quando a gente faz para o Senhor, a gente tem uma certeza, a gente tem uma garantia. E esse texto fala isso com muita clareza. Quem recebe um justo no caráter de justo, receberá o galardão de justo. Às vezes você não é nem tão justo assim, mas você foi misericordioso, está sendo misericordioso para com o justo. E quando chegar no céu, está lá o seu galardão de justo. Olha que coisa extraordinária. Aí vai falar de coisas mais simples. E quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, que esforço tem dar um copo de água fria para alguém? Algo destes pequeninos, por ser este meu discípulo. Será que Jesus valoriza os discípulos? Será que ele valoriza? Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Vale a pena ou não? Ser um Onesíforo. Vale a pena ou não ser alguém que serve? Ser alguém que fortalece? Ser alguém que anima? Ser alguém que honra? Que encoraja? Que honra? Será que vale a pena? Quão misericordiosos temos sido? Disto dependerá o quanta misericórdia receberemos. Então, irmãos, para finalizar, a inclusão do testemunho de Paulo em favor de Onesíforo nas suas últimas palavras escritas demonstra, fala por si só da sua importância. Não tem como a gente passar por um texto como esse e dizer: não vi nada demais aqui. Só se você ler muito apressado. For muito raso, muito superficial. Se você for um pouquinho mais demorado, se você for um pouquinho mais de calma, você vai achar aqui joias preciosíssimas. É assim toda a palavra de Deus. Se você leu a Bíblia e não aprendeu nada de extraordinário, lê de novo. Não, li um texto aqui, não aconteceu nada. Volte, lê de novo. Você está lendo errado. Tem alguma coisa errada na sua leitura. A gente aprende lições extraordinárias em genealogia. Muita gente pula a genealogia. Fulano que gerou a Cicrano, que gerou a Beltrano, aquela lista interminável de nomes, cada nome mais complicado que o outro. Esses dias nós lemos, né, na nossa leitura lá em 1 Crônica, nós lemos um bocado de genealogia. A gente quer pular. Isso aqui. Irmãos, Deus não tinha necessidade de fazer um livro volumoso. Ele não estava querendo impressionar ninguém. Deus queria fazer um livrão, né? Best-seller, um negócio assim, imponente, não. Tudo que está escrito aqui, cada vírgula, tem seu valor. Cumpre o seu papel. Toda palavra inspirada por Deus e útil. Não tem nada inútil aqui, não tem nada desprezível aqui. Não tem nada aqui só para encher, para fazer volume. Quem faz isso são os homens. Vai contar uma história, enrola, só podia ficar grande, né? Alguém pegar o livro e achar que vale a pena pagar aquele valor. Deus não estava fazendo um livro para vender. Então tudo tem o seu valor, tudo tem a sua importância. E uma história como essa, eu estou aqui arranhando a superfície. Tem muito mais coisa aqui. Tem muito mais lições aqui. Tem muito mais aprendizado aqui. Paulo, como disse, está escrevendo as suas últimas palavras. É o seu epitáfio. Então, a gente precisa olhar para esse aqui com muita atenção. O que Paulo teria escrito a respeito de mim ou de você, se tivéssemos sido seus contemporâneos ou feito parte da igreja que ele plantou e serviu? E Paulo, de repente, fosse escrever sua carta. Lembra do irmão
Solon, do irmão Rubens, né? Meus colaboradores fiéis lá na igreja em Morrinhos. O que será que ele escreveria? Eu não sei. Mas, eu não sei do outro, mas quanto a mim mesmo eu tenho alguma suspeita. Porque eu sei como eu tenho vivido a minha caminhada. Eu sei o quanto eu tenho servido ou não, cooperado ou não, com a obra de Deus. Com o Evangelho, com aqueles que são embaixadores do Evangelho. Então, o que será que ele escreveria a nosso respeito? É importante pensarmos nesse sentido, né? É importante. Para que de repente a gente realinhe a nossa caminhada. A gente mude alguma coisa que de repente, não, gostaria que eu não gostaria de ser um Fígelo ou um Hermógenes nas palavras de Paulo, eu quero ser um Onesíforo. Né? Então a igreja está cheia de Fígelos e Hermógenes em toda a sua história. Mas também tem muitos Onesíforos, louvados sejam Deus. Eu quero terminar com uma reflexão que é muito pertinente e cabe bem dentro deste contexto. Uma pessoa carnal, aqui não tem, graças a Deus, ela acorda pela manhã e pergunta: o que é que a igreja pode fazer por mim? O que é que aqueles que fazem parte da igreja, lideram a igreja, podem fazer por mim? Essa é uma pergunta muito natural para uma pessoa carnal. Uma pessoa espiritual acorda e pergunta para si mesma: o que eu posso fazer pela igreja? O que eu posso fazer por aqueles que estão servindo no reino de Deus? Em que eu posso ser útil? Em que eu posso cooperar? Onde eu posso servir? Será que alguém precisa de ânimo? Será que alguém precisa que eu me identifique com ele para que ele se fortaleça, se encoraje? Irmãos, os ímpios muitas vezes são muito mais, a Bíblia diz isso, os filhos das trevas são mais hábeis no seu tempo que os filhos da luz. Existem sociedades, agremiações ímpias que dão melhores exemplos de parceria, de cooperação, de honra uns aos outros que a igreja muitas vezes. A gente pode citar exemplos. Muitas vezes nós carecemos disso, carecemos desse perfil desse irmão chamado Onesíforo. Nós carecemos de viver na prática, de verdade, esse caráter, essas atitudes, essa disposição. Mas como eu disse no comecinho da mensagem, não dá para fazer mais nada no mês de abril de 2024. Não dá. Mas maio dá. Está começando hoje. Dá para fazer muita coisa. Dá para fazer muita coisa nesse mês. Dá para fazer alguma coisa ainda hoje. Amanhã nem se fala. E depois, cada semana, e no outro mês, e no restante desse ano, e até o Senhor voltar. Enquanto o Senhor nos der vida nesta terra, tem muita coisa que a gente pode fazer. Muita coisa que vai além de nós mesmos. Muita coisa que seja maior do que a nossa própria vida, maior do que nós mesmos, que tenha valor e duração eterna. Amém? Amém.